essa é a nossa 14ª aula de patologia, e nessa aula nós vamos abordar o sistema hemolinfopoético e os distúrbios que causam doenças ao sistema hemolinfopoético. Ok? Então vamos ver rapidamente a estrutura do sistema hemolinfopoético. Nós já vimos lá na fisiologia, em que ele é produzido na medula óssea, mas tem alguns outros órgãos que participam, principalmente o timo, os linfonodos e o baço. O timo madurando as células T, fazendo os linfócitos T. Os linfonodos são responsáveis por filtrar e por identificar antígenos solúveis presentes na corrente sanguínea e reagir a esses antígenos. E o baço ele faz o controle de qualidade das hemácias. Então ele pode recolher as hemácias que estão defeituosas e destruir essas hemácias, ok? Temos os elementos figurados do sangue, eritrócitos, leucócitos e plaquetas, que fazem todo o trabalho do sangue. Para fazer uma avaliação e saber se existe algum dano no sangue, nós temos que fazer uma análise que faz um comparativo entre a parte estrutural e a parte metabólica. A parte metabólica, muitas vezes, ela representa todos os tecidos que nós analisamos no plasma ou no soro, por encontrar os metabólitos, os hormônios, as imunoglobulinas, até toxígenos e alguns tipos de medicamentos que ficam circulantes, que são extremamente importantes nós medirmos para saber se tem efetividade, como, por exemplo, os medicamentos imunossupressores, no caso dos transplantados. A análise do sangue consiste em identificar esses metabólitos e quantificá-lo. Já a análise dos elementos figurados, onde tem uma estrutura do sangue, eu tenho que identificar as células e as suas quantidades e a sua correspondência em relação a uma resposta. Por exemplo, se eu estou diminuindo o número de eritrócitos, deve ter algum motivo metabólico com isso. Se eu estou aumentando o número de leucócitos, eu posso ter uma infecção ou então posso ter uma leucemia. É esse o tipo de análise que deve ser feito. E isso tudo corrobora com a característica do paciente, não unicamente o hemograma vai definir o tipo de resposta, o tipo de diagnóstico que deve ser feito. Ele é um panorama, ele mostra o que pode estar errado, ok? Então as alterações metabólicas repercutem em alterações na forma e na composição das células do sangue. Vamos ver isso. Alterações hematológicas. Eu tenho as anormalidades de diminuição e de aumento. Quando eu diminuo os eritrócitos, eu tenho uma anemia. Quando eu aumento, eu tenho uma policitemia. Quando eu reduzo a quantidade de leucócitos, eu tenho uma leucopenia. Quando eu aumento a quantidade de leucócitos, eu tenho uma leucocitose. Quando eu diminuo a quantidade de plaquetas, eu tenho uma trombocitopenia. E quando eu aumento as plaquetas, eu tenho uma trombocitose. A trombocitose é mais rara, ok? Então, dessas variações, o que é mais comum nós observarmos são as anemias, leucocitoses e leucopenias. Policitemia, trombocitopenia podem acontecer, mas figuram com outras características de resposta à doença, principalmente doenças autoimunes e doenças metabólicas. Eu vou falar um pouquinho de policitemia nos slides à frente. Ok? Vamos falar das anemias. Até coloquei uma mocinha aqui com sono, bocejando, que é uma característica bem evidente da anemia. Eu tenho diversos tipos de anemia. Anemia por carência de ferro, anemia plástica, síndromes talassêmicas, síndromes mielodisplásicas, síndromes sideroblásticas, síndromes megaloblásticas, anemia por insuficiência renal crônica, anemia por doenças crônicas, principalmente doença ligada ao fígado, anemia pós-hemorrágica e anemia hemolítica. As causas das doenças anêmicas são a perda de sangue, destruição das hemácias ou dos eritrócitos, pode ser hemólise intravascular ou sequestro pelo baço, produção reduzida de eritrócitos através da medula óssea. E você pode ter a variação do tamanho e da forma dessas células, tendo características microcíticas, como a deficiência de ferro e a talassemia, tendo a macrocítica com aumento do volume dos eritrócitos por deficiência de vitamina B12, normocítica e normocrômica, onde você tem uma quantidade de células iguais, mas você pode ter uma esferocitose hereditária. Então, são características ligadas à genética.
Uma dessas características em relação à forma das células é a falsização de algumas hemácias. Essa hemácia falsizada indica uma doença genética onde houve alteração num cromossomo, ok? Manifestações clínicas, falta de ar, falência de órgãos, choque. Você pode ter lá uma anemia crônica, onde você vai identificar o paciente anêmico por palidez, fadiga e estafa. Muitas vezes ele também apresenta icterícia e algumas vezes cálculos biliares. Não é sempre, mas pode estar relacionado. A eritropoiese pode estar insuficiente, então ele não está repondo as células na circulação, com isso ele tem uma baixa quantidade de células circulantes. Também pode ser relacionado a problemas genéticos e congênitos. Os genéticos têm genes que predispõem já ter um número reduzido de células ou uma deformação nessas células, ou então aquelas de formação, onde muitas vezes o feto fica exposto a toxígenos, metais pesados, drogas de abuso, e pode gerar malformações na medula óssea, ok? Então aqui eu comparei os 4 tipos de anemia. Anemia decorrente por hematinínicos, que é a deficiência de ferro, perda sanguínea e deficiência de vitamina B12 ou folato. Anemia decorrente de insuficiência de produção, quando você tem uma baixa quantidade de produção de eritrócitos e uma eliminação muito grande. Então, passado 120 dias, você elimina algumas hemácias, mas não repõe elas. Então, se chama isso de anemia aplásica. E a aplasia eritrocitária verdadeira, quando você não tem mais células na medula óssea capazes de formar sangue. É muito comum em casos de exposição à radiação, exposição a metais pesados, ok? E tem aquelas anemias que mudam em relação à forma, principalmente compactando as células, que são as anemias sideroblásticas, que é a deficiência do síntese do M e precursores hereditários, divididos em 2 grupos. Você tem uma anemia sideroblástica, que pode ser uma síndrome mielodisplásica, lembrando que displasia é quando você tem a liberação de células muito jovens ou muito velhas, você não tem uma uniformidade no teu tecido sanguíneo, e as anemias sideroblásticas secundárias, relacionadas ao uso de drogas, e aqui inclui alguns medicamentos, toxinas, principalmente agroquímicos e neoplásicos. Então, as neoplasias podem gerar esse tipo de anemia, ok? Anemia hemolítica versus doença hemolítica. Muito tempo se falava doença hemolítica do recém-nato. O que era essa doença hemolítica do recém-nato? É quando você tinha anticorpos da mãe que destruíam as hemácias do feto ou do recém-nascido. Isso era bem complicado, foi utilizado vários métodos, principalmente vacinas, para combater esse tipo de efeito. Mas ainda é possível ter doenças hemolíticas. Hemólise nem sempre é uma doença hemolítica. Então, a anemia hemolítica, ela é observada quando você destrói células, muitas vezes não na circulação, muitas vezes pelo baço, e não repõe essas hemácias pela produção de medula óssea. Você pode ter uma crise de hemólise, principalmente por uso de drogas, ou então agroquímicos, quando você tem uma exposição inadequada lá a um defensivo agrícola, e você pode fazer uma hemólise bem grave, e isso vai demorar para a tua medula responder. Nesse caso, você está com uma anemia hemolítica, ok? Porque você perdeu as células. E tanto faz a característica da anemia hemolítica, tua medula óssea vai ficar hiperfuncionante. Ela vai começar a trabalhar para tentar repor essas células e evitar problemas maiores, ok? Eu também tenho um aumento, não tenho só diminuição de células, eu tenho um aumento de eritrócitos, que é a polistemia. Caracteriza pelo aumento de massa de eritrócitos circulantes. E daí o sangue fica muito viscoso, que ele pode gerar entupimento de vasos, levar a infarto, levar a trombose. E isso acontece por regiões de elevada altitude. Não existe uma altitude padrão para acontecer isso, mas se acredita que a partir dos 2.000 metros de altitude você já tem alterações importantes hematológicas. Nos anos 80 foi muito comum que as seleções mundiais fossem treinar no Peru
a 4.000, 3.000 metros de altitude, ou no Equador, porque lá eles falavam que produzia mais células e quando voltava o jogador tinha maior capacidade aeróbica. Era uma maneira de fazer isso. Hoje é feito através de alguns treinamentos aeróbicos, ok? Por que acontecia isso? Porque você tinha uma incapacidade de ventilação necessária, então você tinha uma certa hipóxia, um nível de hipóxia abaixo, mas tinha, e daí o rim aumentava a liberação da eritropoetina. E daí você ficava com policitemia por um tempo, e quando voltava para o local de origem, em uma altitude mais baixa, sofria dos efeitos da policitemia. Então aqui vocês podem ver um hematócrito normal, onde tem aproximadamente 50% de plasma e 50% de elementos figurados, e aqui hematócrito com polistemia vera, que vai de 60% a 65% de elementos figurados e 35%, 40% de plasma, ok? Esse aqui é uma lâmina mostrando a quantidade de eritrócitos que aumentou muito e gerou uma polistemia. Distúrbio das plaquetas. As plaquetas são muito importantes para conter os sangramentos e se você tiver qualquer problema plaquetário, isso pode gerar distúrbios mais sérios. Geralmente isso é causado por rompimento de pequenos vasos, principalmente do tubo digestivo, trato gastrointestinal, e daí você faz sangramentos. E esses sangramentos fazem um consumo das plaquetas viáveis, reduzindo as plaquetas lá de 150.000, 200.000 para menos de 100.000. Isso é bem arriscado, porque se tiver qualquer tipo de outro corte, você não vai conseguir estancá-lo rapidamente. E vai ter um tempo de sangramento maior e, consequentemente, os efeitos de uma perda sanguínea, podendo gerar até anemia. Você pode ter uma trombocitopenia idiopática, você não sabe qual que é a causa. Geralmente, isso é uma resposta autoimune. Até você descobrir a presença dos anticorpos, isso é mais difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer trombocitose, quando você aumenta o número das plaquetas decorrentes de uma neoplasia e de um processo reativo. É pouco comum, mas se observa muitas vezes em alguns pacientes que fazem tratamentos, principalmente para doenças renais, você tem trombocitose, ok? E o número abaixo de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico pode ocorrer sangramento espontâneo. Geralmente acontece nas gengivas. E isso pode formar trombos. Pode haver pancitopenias, onde você aumenta a quantidade de todas as células no sangue. E isso é causado por drogas de envenenamento e problemas relacionados à fisiologia do baço. E daí o baço acaba não fazendo o controle adequado das células e mantendo um número de eritrócitos muito grande e muitos outros. Então, também é o caso do aumento de todos os elementos figurados, pelas pancitopenias. Geralmente isso acontece quando você tem alterações fisiológicas do baço. Doenças ligadas ao baço impactam no aumento de todas as células, ok? Vamos agora ver as anemias falciformes, onde você tem uma alteração da hemoglobina, formando a substituição de um único aminoácido na cadeia da hemoglobina, e essa hemoglobina fica deficiente e muda a forma das células. Então você tem uma hemácia normal e uma hemácia falcizada pela presença da hemoglobina alterada, ok? E essas hemoglobinas alteradas, falcizando a hemácia, fragilizam a hemácia. A hemácia fica frágil, facilmente ela bate num vaso e acaba rompendo. Isso pode causar uma crise de sequestro. E daí você tem uma queda súbita da concentração de hemoglobina, o paciente pode até gerar hipóxia e tem um risco de óbito relacionado a isso. Algumas crises infartantes, principalmente de membro inferior, que produz infartos sanguíneos. E as crises aplásicas, onde você tem atrofia do
baço causado por infarto, que gera uma queda súbita de concentração na hemoglobina, ok? E alguns outros tipos de distúrbios de leucócitos, onde você tem uma neutropenia, redução dos neutrófilos. Então, lá, ó, você tem um granulócito reduzido, causado geralmente por disfunção da medula óssea. Ou você tem uma neutrofilia, geralmente causada por infecções bacterianas. Você pode também ter uma eosinofilia, que é o aumento dos eosinófilos. Aqui eu não coloquei um eosinófilo para vocês, mas depois nós vamos ver lá na hemato o que é um eosinófilo. Geralmente ele está relacionado a infecções parasitárias e alguns tipos de hipersensibilidade, alguns tipos de alergia, ok? Também acontece em neoplasias e pode acontecer por um tipo alérgico muito raro, onde faz uma vasculite pulmonar. Uma outra alteração é o aumento de linfócitos, é a linfocitose, relacionada, mas não é um item de diagnóstico de doenças virais. Também pode ocorrer monocitose, é rara e acontece geralmente quando você tem um problema de endocardite bacteriana. Essa endocardite pode ser oriunda principalmente de bactérias que estão circulando. Então, tem um cirurgião cardíaco bem famoso, que é o Adib Jatene, e nas palestras que ele dava, ele sempre falava da importância da saúde bucal. Porque se uma bactéria cai na circulação, pela escovação ou pela formação de placa, principalmente pela formação de placa bacteriana ao redor dos dentes, essa bactéria sai viajar e ela vai parar em algum ponto do sistema cardiovascular. Ela tem uma preferência, geralmente, por válvulas cardíacas, mas pode ser uma coronária. E daí você pode ter uma infecção no coração, uma endocardite. E essa endocardite pode gerar vários problemas, incluindo o risco de morte iminente. Outro tipo de endocardite bastante comum aqui no Brasil é oriundo da doença de Chagas, onde você tem lá o Trypanosoma cruzi fazendo as lesões no coração, ok? E daí você vai observar no hemograma uma monocitose. Neoplasias leucocitárias. As neoplasias leucocitárias são caracterizadas por leucemias, então nós chamamos toda neoplasia ligada ao sistema imunolinfopoético de leucemia. Em características gerais, você tem células que têm uma proliferação aumentada e estão disponíveis na circulação. Essas células elas não são funcionais, então, embora você tenha alto número de leucócitos, muitas vezes você não consegue responder a uma infecção e você pode gerar diversos problemas relacionados a isso, inclusive pela redução dos eritrócitos e também das plaquetas, ok? E elas são classificadas como leucemias mieloides e leucemias linfóides, e pela presença das células, da maturidade das células. Então eu tenho leucemias agudas e leucemias crônicas. Isso forma uma paleta de 4 leucemias: leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda, leucemia mieloide crônica e leucemia linfóide crônica. Essas características estão ligadas ao tipo de célula e à condição que essas células se encontram na circulação. Então, quando você avalia uma leucemia aguda, você procura saber qual tipo de célula que está presente, se são linfoblastos ou são mieloblastos. Se são mieloblastos, indica uma leucemia linfóide aguda, LLA. Se é mieloblasto, você tem uma leucemia mieloide aguda, LMA, ok? Então, células imaturas, células blásticas, linfoblasto, mieloblasto, leucemia aguda. E quando eu tenho as células maduras, eu tenho as leucemias crônicas, que acometem principalmente adultos e idosos. E elas têm a característica também de ser linfocítica ou mielocítica. Tem uma leucemia linfocítica muito interessante, que é a tricoleucemia, onde você observa os linfócitos e eles parecem ter cabelos ao redor deles. Isso é uma característica hematológica bem importante. E na leucemia mieloide crônica, você tem lá a granulocítica, você tem a formação de alguns mielócitos, principalmente, nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês
os monócitos em grande proporção na circulação. Isso está ligado à alteração de um cromossomo, que nós chamamos de cromossomo Filadélfia. Inclusive, algumas técnicas de diagnóstico usam a marcação desse anticorpo para confirmar a presença dessa doença. Ok? E a leucemia linfocítica crônica, a LLC, caracteriza pela formação de pequenos linfócitos maduros, na maioria das vezes de células B. E isso pode fazer linfadenopatia e esplenomegalia. Esplenomegalia é aumento do baço. E a linfadenopatia é isso aqui que vocês estão vendo. No rosto de um idoso, aqui, ó, aumento de um linfonodo do pescoço. Ok? A LLC ela tem uma característica de ser bem estadiada. Ela tem estágios bem definidos e esses estágios têm cada um seu prognóstico. Geralmente o prognóstico das leucemias para idoso não é dos melhores. Para criança, você ainda tem a possibilidade de fazer o transplante de medula óssea, mas para idoso o prognóstico não é bom. E quando você tem um estadiamento, por exemplo, no nível 3, onde você já reduziu a hemoglobina porque aumentou muito os leucócitos, isso fica mais complicado. Ou então estadiamento 4, onde você reduz plaquetas e começa a ter outros problemas funcionais, principalmente infecções oriundas da falta de resposta imune. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre as doenças. Nós podemos discutir mais sobre doenças hematológicas junto com o pessoal da hematologia. Eu reforço a ideia que a hematologia é extremamente importante para a farmácia, porque muitas das vezes ele vai te dar o panorama do indivíduo e vai te dar pistas do que está acontecendo com o seu metabolismo. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.